Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo aos pedidos de Maria Augusta Venturini Grangeli, de Jaguariúna, no interior de São Paulo. É oração, ela pede oração de cura e libertação pelo filho Gabriel e por toda a sua família. A Dailda Demônico, ela é de Catanduva, no interior de São Paulo. Ela pede oração pela sua saúde e pede também por João Gonçalves Bueno e pede também, claro, oração por Gustavo Henrique. E Yolanda Maria da Silva, ela é de Quirinópolis, lá em Goiás, pede oração pelo seu esposo, pela sua família e pede também um emprego para o Mauro Sérgio e também pede por toda a sua família. Wanda Meireles de Barros Dias, de Itajubá, lá em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, por sua saúde, paz e por todos os seus familiares. De Cachoeira, lá na Bahia, a Nilzete Fernandes Pereira pede oração por ela mesma, por cura e libertação e também conversão de toda a família. Margarida Joaquina de Almeida, de Brasília de Minas, lá em Minas Gerais, pede oração por cura e libertação dela mesma, pede também pelo Enzo Gabriele, que é o seu bisneto, pelo esposo Pedro Antônio e também por toda a sua família. Maria Gali Caferro, ela é de Japurá, lá no Paraná. Ela pede oração em especial pelo casal José Carlos e Roseli, pede também pelos seus netos, Davi ou David, não sei, acho que David, deve ser pelo jeito da escrita. Catarina, pois eles estão passando por vários momentos de dificuldades. Claro, nós vamos rezar sim. E ela também pede por toda a sua família. Marisete Fernandes Oliveira, ela é de São Paulo, capital, pede oração por Daniel, Marcos, Fernanda, José Laura e também por toda a sua família. Maria Helena Bulian Chagas, de Nova Venécia, lá no Espírito Santo, pede oração por Maria Helena, também por toda a sua família. O nosso querido Benedito Luiz e também Luzia da Oliveira pede oração por saúde e proteção deles mesmos, pedem também por cura de Diogo Lucas Barbosa, pela saúde e cura de Douglas Ronaldo da Silva e também pede pela conversão, paz e saúde de Gilcielen Aparecida, pede por Pedro da Silva, por Eva, por todos da sua família. A Ana Helena Procopiac, de Canoinhas, lá em Santa Catarina. Ela diz assim, olha, em ação de graças pela passagem do seu aniversário. Hoje ela completa mais um ano de vida. Parabéns, viu, Ana Helena? Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênçãos nesse dia de hoje. E ela também pede, claro, pela sua intenção nas orações, porque ela precisa de sabedoria e também de muito discernimento pelos problemas que ela vem passando. Claro, a gente vai colocar aqui todas as intenções, rezar de maneira toda especial por você e, claro, pelos nossos irmãos que pedem. Daqui a pouco eu volto a fazer as intenções outras aqui, porque nós temos um convidado, como eu falei no primeiro bloco, para a gente conversar, bater um papo sobre família, tantas coisas que a gente poderia conversar hoje nesse tema, que é o Padre Rafael André. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, querida, bom dia. Que Deus te abençoe, meu querido. Amém. Pode sentar. Então, quer dizer que você é da Diocese de Santo Amaro? Diocese de Santo Amaro, né, lá com o Dom Fernando. Sempre uma grande alegria estar aqui para falar de família. Eu creio que falar de família é falar da gente mesmo, né? Falar das coisas boas da vida, das coisas boas que Jesus traz para nós. E sem dúvida nenhuma, esse mês de janeiro, que a Rede Século XXI está trazendo à tona o tema sobre família, eu não creio que nós não podemos falar outra coisa a não ser olhar para dentro de casa, né? Claro. Sem e essa dúvida. temática bonita da campanha, né? Família como um projeto de Deus, não é? E de fato ela é projeto de Deus, né? Nasce do coração de Deus, a gente entende assim. Quanto tempo de padre o senhor tem? 9 anos de padre. 9 anos. 9 anos de padre. Fui ordenado em 2005. Esse ano vou Pelo Dom Fernando mesmo? Dom Fernando. Esse ano, se Deus quiser, no dia 17 de dezembro, eu vou fazer 10 anos de padre. Nossa, você tem a metade do tempo que eu tenho de padre. Eu tenho 20 anos de padre. Eu fiz Nossa senhora, padre, não parece. Não parece, né? Então, foi ordenado com 18 anos, então? Eu fui ordenado com 26 anos de idade. Dia 3 de dezembro, eu fiz 20 anos de padre, ano passado, né? Obviamente. 20 anos já. 20 anos. Você sabe que eu estou muito feliz. Eu não sei se isso... Às vezes a gente fala da impressão que a gente está querendo trazer muita coisa para a gente, mas eu não sei... Claro, a gente tem as dificuldades no sacerdócio. Eu tenho certeza disso, que nós somos seres humanos como qualquer um. Mas eu sempre fui muito feliz no meu sacerdócio, mesmo dentro de algumas dificuldades que a gente sempre tem, né? Até eles falam que o casamento, nos 5 primeiros anos, tem as suas dificuldades, etc. Claro, no sacerdócio também tem as suas dificuldades, mas eu fui muito feliz. Acho que o senhor também, com não? certeza. Eu creio que quando encontramos o nosso lugar, me faz lembrar muito de Santa Teresinha, né? Santa Teresinha, ela buscava sempre um sentido para a sua vocação. E ela dizia, no coração da igreja, encontrei o meu lugar, encontrei a minha vocação. E vocação é o lugar que você ocupa
E quando você ocupa o seu lugar, o seu devido lugar, você só pode ser feliz, né? O tema, por exemplo, o nome do programa, Você Pode Ser Feliz, eu creio que muitas vezes essa felicidade, essa verdadeira alegria, ela não chega ao nosso coração porque muitas vezes nós não encontramos o nosso lugar. Ou estamos insatisfeitos dentro do nosso estado, seja como padre, como casal, como solteiro, porque a gente consegue ter essa capacidade de sempre ficar olhando para a vitrine do outro, né? Para a casa do outro. Que o outro está vivendo, nossa, será que o Padre Aí é mais feliz que eu? Será que ele tem uma vida mais abençoada que eu? Nós temos essa péssima tendência de olhar sempre para o outro. E quando nós enxergamos a vida dos santos, a gente enxerga justamente isso, que eles olhavam para dentro de si. E ali encontrava Deus. Santo Agostinho tem uma frase que eu acho belíssima, que ele diz assim, que ele procurou o sentido em vários lugares, mas quando ele encontrou dentro de si, quando ele mergulhou dentro de si, ele foi chamado para o alto. Essa é a beleza da vocação. Que legal isso, né? A beleza da vocação é que quando você para e tem essa capacidade, essa sensibilidade de olhar para dentro de si e consegue enxergar Deus, a gente consegue olhar para a nossa família. Eu creio que você, eu, todos nós, em algum momento já tivemos uma insatisfação dentro de casa. Nossa, eu queria ter nascido em outra casa, em outra família. Já reparou que tem essas reflexões mesmo, eu né? queria ter outro pai, outra mãe, né? Principalmente Então, na adolescência, né? Principalmente na adolescência. Mas qual o motivo? Porque eu sempre enxergo fora. Eu sempre olho para o vizinho, eu sempre olho para aquelas propagandas de margarina, né? Tudo, a família feliz, onde a família... Onde tudo é possível, né? Onde todas as coisas são muito fáceis, né? Então, a gente consegue olhar hoje, e é o convite de Deus, né? Olhar para nós. Como eu estou? Se a minha família não está tão bem, talvez o motivo sou eu. Eu preciso mudar alguma coisa, preciso ter um sentido novo. E aí está a beleza da vocação. Eu lembro quando eu saí de casa, eu tinha 18 anos, nem 18 anos ainda, eu tinha 17 anos e meio. E falei para os meus pais que eu ia para o seminário, que eu ia morar numa comunidade. Nossa Senhora, meus pais entraram num caos, né? Porque minha mãe é muito religiosa, meu pai não era nada de igreja. E minha mãe disse, você vai ser padre? Mas o que é isso, né? Para mim foi uma reação estranha, porque ela que era de igreja não aceitou. E meu pai, que não era tanto de igreja, ele não entendendo a minha decisão, ele simplesmente disse, você vai, faz a experiência, né? E se não der certo, volta. E a gente consegue, hoje eu consigo olhar para trás, lá basicamente 20 anos atrás, quando a minha vocação começa, eu começo a perceber como foi importante o apoio do pai, da mãe, para a minha decisão, né? E se hoje eu tenho os meus desencontros na vocação, eu sempre volto lá nas minhas raízes e vejo que no matrimônio do meu pai e minha mãe também tiveram seus altos e baixos. Dentro da minha família teve seus encontros e desencontros, tem seus encontros e desencontros, e a gente consegue reciclar e começar tudo de novo. Porque assim, nós viemos de uma família, né? Então assim, por mais que nós não tenhamos uma família constituída, né, no sentido de esposa e filhos, você viveu dentro de uma família, né? E você conhece, passou por algumas dificuldades junto com a família, e você consegue, até mesmo quando os casais vêm até a gente consegue fazer, ajudá-los, tentar ajudá-los, claro, a partir da espiritualidade, sem sombra de dúvida, mas ao mesmo tempo ver as dificuldades que eles têm não são diferentes daquelas que você passou na sua família, não é?